Vocês viram o vídeo sobre a lei de Ohm. Então, aqui a gente tem algumas observações sobre essa lei. Essa lei ela é utilizada para determinar os valores da tensão, representado pela letra V, e da corrente, representado pela letra I, e ainda da resistência, representada aí pela letra R. Observem bem direitinho. Se você quiser calcular o valor da tensão, o valor da resistência, pela letra R, e pela letra I, o valor da resistência, né? A letra I é corrente, tensão V e resistência R. Para determinar um valor qualquer de desses itens, o valor desconhecido, de acordo com a lei de Ohm, é a partir dessa fórmula aqui, a fórmula básica, I é igual a V sobre R, ou seja, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Dessa fórmula básica são retiradas fórmulas derivadas para o cálculo da resistência e para o cálculo da tensão. Para o cálculo da resistência, a gente tem aqui, a tensão dividido pela corrente. Para o cálculo da tensão, nós temos resistência dividido pela corrente, certo? Aqui a tensão pela corrente e aqui a resistência vezes a corrente. Observem que na fórmula básica e na fórmula para o cálculo da resistência, a gente divide. Já na fórmula para o cálculo da tensão, a gente multiplica. Para que essas equações decorrentes da lei de Ohm sejam utilizadas, ou seja, para utilizar os valores, as grandezas elétricas, elas precisam estar expressas nas unidades fundamentais de medida, que são, para o cálculo da tensão, ele tem que estar em volt, da corrente em ampere e da resistência em ohm, certo? Essas são as unidades de medida de tensão, corrente e resistência com as suas simbologias. Assim como o metro a gente representa pela letra M, o quilo pela letra kg, essas unidades de medida também têm suas representações simbólicas, ok? Continuando, né, meus amores? Tem aqui uma observação. Caso os valores que vocês irão trabalhar, ou um problema, uma situação problema, os valores se apresentem em múltiplos ou submúltiplos das unidades que foram citadas anteriores, a gente precisa converter para as unidades fundamentais, antes que sejam usadas nas equações, antes que a gente trabalhe, que a gente faça a resolução dos problemas. Vejamos aqui alguns exemplos da aplicação dessa lei. Nós temos aqui, vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e tem 120 ohms de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ela está ligada? Primeiro a gente vai retirar os dados. A tensão é igual a 6 volts, a resistência 120 ohms e eu vou procurar a corrente. Como os valores de V e R já estão nas unidades fundamentais, ou seja, volts e ohm, basta aplicar os valores na equação. Aí nós temos aqui, vai ficar o quê? 6 dividido por 120, que vai ficar 0,05 amperes. O resultado é dado também na unidade fundamental, que é o ampere, né? A unidade fundamental de corrente elétrica. Aqui no exemplo 2, ele pede para a gente supor que um motor de um carrinho de autorama atinja a rotação máxima ao receber 9 volts da fonte de alimentação. Nessa situação, a corrente do motor é de 230 miliamperes. Qual é a resistência do motor? A gente vai retirar os dados novamente. A tensão é de 9 volts. A intensidade da corrente é de 230 microamperes ou miliamperes, que corresponde a 0,23 amperes. Vamos calcular a resistência. Novamente, nós vamos dividir 9 por 0,23, que vai dar 39,1 ohm. Ao terceiro exemplo, nós temos aqui, por fim, supor que um chuveiro tem 12 ohms e foi conectado a uma tensão desconhecida.
um alicate com 1 amperímetro, ele foi colocado no circuito e indicou uma corrente de 22 amperes. Qual a tensão de alimentação do chuveiro? Aí você vai retirar os dados. A corrente é igual a 22 amperes, a resistência a 10 ohms. Você quer o quê? Que é a tensão. Você faz só multiplicar 10 vezes 22, que corresponde a 220 volts, certo? Tá aqui, ó, 220 volts a tensão. Eu vou estar passando os exercícios, certo? Esses que tem aqui disponível. E vocês irão tentar responder tendo como base essas orientações que eu dei e a videoaula que vocês viram, ok, gente? Tá aqui a atividade que vai ser passada para vocês, só que eu vou colocar em PDF. Vocês irão escrever a atividade que eu vou passar no caderno, cabeçalho, data, título da aula, assim como todas as orientações que a gente já passou antes. Sempre que solicita uma atividade, escrever no caderno e responder, certo?